aí, galera do canal Interarte, eu tô aqui com o Daniel e com o Gustavo, eles acabaram de sair do palco da palavra e eu queria perguntar para vocês como que foi participar dessa mesa e interagir com o leitor e tudo mais. Eu acho que é incrível ter a possibilidade de conversar direto com o leitor, mas ao mesmo tempo dividir a mesa com o editor. Então é alguém que está produzindo o livro para os leitores e a gente consegue reunir todo mundo no mesmo ambiente, é muito gratificante. Também acho que esses eventos têm a possibilidade de você ver o leitor e até imaginar mais formas de chegar no leitor com outros livros, outras formas de se comunicar e ao mesmo tempo essa intenção de discutir entre a gente o que é possível fazer também. Ótimo. Queria perguntar para vocês também como que a literatura entrou na vida, se foi mais tarde, mais cedo, se foi pela família. Para mim começou muito cedo, eu venho de uma família de leitores e eu cresci na biblioteca do meu pai tentando imitar ele quando ele ia ler. E quando eu era pequenininho eu brincava com ele que quando ele se aposentasse, quando eu tivesse idade para trabalhar, a gente abriria uma livraria juntos. Isso acabou não acontecendo, mas ainda na faculdade a gente decidiu criar um clube de assinatura de livros. Meu pai, de graça, é o revisor das nossas revistas, então a família segue no negócio. E meu contato com literatura foi um pouco mais tardio. Eu adorava ler, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, e é legal para mim que esse contato com livros veio junto com o contato, por exemplo, na internet, de falar com pessoas. Então, hoje mesmo, como processo de edição e como sendo editor, eu penso muito nisso, como dar uma experiência para as pessoas conversarem sobre aquilo, não ser só uma experiência sozinho, ser uma experiência também conjunta com amigos e com outras pessoas. Demais. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. Daqui a pouco tem mais Interarte. Bem-vindos a Ler, mais um evento no Palco da Palavra com a curadoria minha e da Interarte Brasil, né? Eu sou o Vitor Drummond, dos curadores do evento. Fizemos a parceria pela Associação Interarte Brasil, que é uma associação de direitos dos atores, com a Ler, que é um velho parceiro, que eu pude participar no passado e com algumas mesas. E aí a gente intensificou isso e eu fiquei responsável por fazer algumas mesas. Fizemos acho que 12 mesas e mais umas coisas que apareceram na hora assim para mediar. Então a gente está gravando esse material, que vai ficar no nosso canal, da Interarte Brasil, e disponível também para as editoras. E o nosso debate agora vai ser sobre o valor dos clássicos, a importância dos clássicos. E eu tenho aqui ao meu lado 2 editores, o Daniel Lameira, bi-editor atualmente, né? Aleph e Antofágica, 2 editoras que falam com o público jovem também. E o Gustavo, o teu sobrenome é Lambert, né? É Lambert, eu ficava na dúvida se era Lambert ou Lambert, que é editor da TAG. E a gente vai ouvi-los sobre a experiência de editar clássicos e também sobre a importância dos clássicos na literatura. Vou aproveitar que você está, Daniel, com o microfone e conta para a gente a sua experiência, né, o seu prazer, a sua experiência em editar clássicos da literatura. Vamos começar com essa pergunta para vocês, aí você começa, depois eu passo para o Gustavo. Pode ser? Tá. Bom, obrigado por virem aqui assistir. Eu acho que os clássicos entram no segundo momento, assim, de como eu penso o processo de editar, que no fim é fazer o livro, né? E eu fico pensando muito em... Vou voltar lá atrás antes de responder isso, pode ser? Pode. Eu acho que editar, fazer o livro, a gente está aqui num evento focado em livro, e até é meio contra-instintivo falar isso, mas eu acho que o livro é uma forma de tocar as pessoas, claro, como outras possíveis, né? Eu acho que o livro até, tadinho, carrega um peso nas costas ali de ser sempre o salvador do mundo, tem que ler, tem que não sei o que lá. Eu acho que o livro é mais um produto, assim como a música, assim como as artes, assim como o teatro, mais uma plataforma para você passar um sentimento, passar uma mensagem. Então, eu até preferi falar dessa forma, porque até o Gustavo Nateg, ele trabalha tanto com livros mais literários como com livros best-sellers. E eu acho que quando a gente fala de clássico, automaticamente vem embutido uma chatice imaginária de esses clássicos são chatos, é muito difícil de ler. E eu me descobri, fui por acaso editando livros, editava best-sellers, estava em editoras que focavam em livros mais comerciais, assim, e acabei caindo na Aleph, que era uma editora de clássicos de ficção científica.
Eu gostava até de ficção científica, de fantasia, mas não tinha mergulhado tão profundamente. E eu tinha essa impressão, eu falei, putz, ficção científica eu não sei se é muito legal, eu não sei se os clássicos são tão legais assim também. E ali que começou a abrir minha cabeça. Eu falei, caramba, isso aqui é demais. Né? Eu fui ler os livros da década de 40, de 30, de 20, sobre distopia, sobre ficção científica, Asimov, Clarke. E eu falei, caramba, esses caras... Muito do que eu gosto hoje eu não sabia, mas foram esses caras que, né, desde Star Wars, desde séries da Black Mirror, coisas que eu estava consumindo no dia a dia e que vieram dali e eu não sabia. Então, para mim, o prazer de editar clássicos é muito de aprender, de entender o caminho que as coisas, como os pontos se ligaram até chegar no momento que a gente está e se empoderar um pouco desse conhecimento para você discernir melhor o que é ousado hoje, o que não é ousado, isso aqui já foi feito, isso aqui não foi feito. Então, eu acho que o clássico, editar esses livros me traz muito um conceito de complexidade do mundo, de você entender melhor o mundo que a gente vive, sabe? Ótimo. Gustavo, vou passar para você. Aproveitando o gancho, além de você falar isso, se há algo a dizer sobre a diferença entre editar clássicos, bom, a gente está generalizando, né, mas e livros não clássicos, porque para a gente diferenciar isso um pouco para o nosso público, que é genérico também, né? Essa é uma ótima pergunta, na verdade, porque é algo que a gente mesmo sempre tenta descobrir. E até agora, pelo menos, a gente tem 5 anos de clube, a gente acha que sim. O clássico... Eu achei legal que o Daniel falou antes que o clássico já carrega consigo, né, na palavra algo chato, pesado, né? E a tag como um todo sempre teve como missão mostrar que a literatura com L maiúsculo, não é só aquela coisa densa, cult, que tem que falar de uma maneira rebuscada. A literatura também é o que te diverte, também é o que te transporta para outros lugares, e é o que te faz rir, o que te faz chorar. E o clássico tem muito disso também. E então, a nossa maneira de trabalhar clássicos, e na verdade a nossa maneira de trabalhar qualquer livro é como que eu faço esse livro ser o mais divertido possível, como que eu potencializo o quanto que o leitor pode gostar desse livro. Essa é a premissa da qual a gente parte para qualquer obra. Em relação à sua pergunta sobre a diferença de um clássico e um livro contemporâneo, o que a gente sente, mas é um pouco mais feeling e pelos comentários dos nossos associados, é que as pessoas se permitem um pouco mais assim de se esforçar um pouco mais para um texto não tão simples, ou para um texto que é justamente mais datado por ser mais antigo. Então a gente tem alguns exemplos. A gente mandou o Leopardo do Lampedusa. É um livro difícil, não muito difícil, não é dos mais, mas é um livro difícil de ler. Assim, mais difícil do que a média dos livros que a gente envia. E o que a gente sentiu, assim, que quando a gente trabalhou com Leopardo, ou quando a gente trabalhou com Gil do Obscuro, que até tem um aqui para mostrar, a recepção em relação à dificuldade foi mais como, quero encarar esse desafio, estou disposto porque eu sei da importância do Lampedusa, ou eu sei da importância do Thomas Hardy, enquanto um livro contemporâneo difícil, às vezes aí sim é tratado como, esse aqui está se achando, está tentando ser mais difícil do que precisa. Isso a gente já sentiu um pouco, assim. Então, eu acho que as pessoas... Você conseguiu ter esse feedback? Assim, sim, claro, como eu disse, assim, não tem uma pesquisa muito que confirme de forma estatística, assim, mas teve alguns livros um pouco mais difíceis, contemporâneos, que a gente mandou, que não foram muito bem. Enquanto teve outros livros clássicos que têm, na nossa opinião, o mesmo nível de dificuldade de leitura e que as pessoas... Parece até que se sentem mal de dizer que não gostaram ou que acharam difícil algo que, há 50, 80, 100 anos esse livro todo mundo gosta, não vou ser eu que vou criticar. Agora, um livro de agora eu posso criticar. O que você entende como... o que você está querendo dizer com não foram muito bem? Do ponto de vista comercial, do ponto de vista do retorno, ou um pouco disso tudo, ou outra coisa que eu não pensei, né? Essa é outra ótima pergunta, porque às vezes eu falo que não foi muito bem. Algumas vezes eu já estive em alguma mesa e tal, falei que não foi muito bem, as pessoas levantaram assim. Mas como você disse que não foi muito bem se vendeu 25 mil? Só que a diferença, e acho que essa é uma diferença bem importante de se entender em relação a clubes do livro, é que ele não vendeu 25 mil. A gente entregou 25 mil, a gente vendeu 25 mil assinaturas.
Então, a responsabilidade que a gente tem em relação à escolha do livro, ela é muito maior. Então, Te dói mais, né? muito mais. Putz, errei, né? Exatamente, exatamente. Então, o não ir muito bem, para mim, não tem nada a ver com aspectos comerciais de venda do livro, porque o livro já está vendido no momento que ele é enviado. E sim a satisfação, e aí a gente tem um foco muito grande no associado, no leitor. Então, o nosso aplicativo hoje é a principal fonte de informações em que as pessoas avaliam os livros. Eu sei que Jude, o Obscuro, tirou 4.2. Essa é uma nota muito boa. Avaliação. Então, realmente é uma avaliação. Esse é o critério, digamos, básico. Daniel, tem uma coisa que eu acho curiosa. Não sei, queria a sua opinião. Depois o Gustavo pode também se jogar nessa questão aqui. Eu vejo muitas pessoas falarem que o clássico não se lê, se relê, né? Essa ideia assim. Será que isso não reforça o estereótipo, né? De que o sujeito é obrigado a ler o clássico? Quer dizer, todo mundo é obrigado a ler Dostoiévski, senão não é ninguém no mundo, ou qualquer outra coisa, né? Eu não posso ler um autor contemporâneo, ou não ler Dostoiévski, ler qualquer outra coisa. E aí emendo numa outra coisa. Hoje, mais cedo, a gente teve uma mesa incrível, com muitas crianças, em que a gente falou sobre rap, sobre repente, sobre rap, hip hop, falando que são possibilidades de narrativas populares, né? E eu fui dizendo, aproveitando que era um público bem infantil, dizendo, olha, não tem mal gostar disso, e é legal ouvir essas histórias e contar essas histórias assim, como também Manuel de Barros, que é relativamente simples, uma leitura e super complexo, que a gente fez uma mesa ontem e tal. Então, assim, primeiro, para não te atropelar demais, se realmente não se reforça, né, esse conceito negativo ao se dizer, os clássicos devem ser relidos, são sempre relidos, né? A gente tem que dar um espaço também para não saber as coisas, e de que forma talvez a gente pudesse colaborar com outras narrativas para fortalecer o espaço dos clássicos. Eu concordo plenamente, Vitor. Eu acho que nada deve ser lido no sentido de obrigação. Eu acho que isso é um mal que o mercado em si, as pessoas que trabalham com o livro, não percebem o mal que faz ficar falando, sabe? Um colega até postou uma eco bag esses dias que sabe, tipo, não era exatamente isso, mas tipo, deixe de ser estúpido, leia um livro. Isso é um desserviço tremendo, eu acho, que você vê com uma arrogância, você olhar de cima para baixo para quem não teve essa experiência. E às vezes, é isso, trabalhei muito tempo em livrarias. E o tanto de pessoas que leem muito e eram extremamente péssimas pessoas e que tratavam mal os vendedores e que tratavam mal os outros. Então, ali, para mim, foi a prova empírica de que pessoas muito lidas não necessariamente são... E pessoas que nunca tinham lido que eram incríveis. Então, eu acho que... E gostei muito do que você falou de repente, porque eu acho que só faz sentido também ler o clássico se você conectar ele com sua vida hoje. Eu acho que você lê por ler, você lê por, isso aqui é muito importante, falam que é importante, deixa eu ler. Se aquilo não te toca, se aquilo não reverbera dentro de você, não dialoga com alguma coisa que você está sentindo, pode ser até um tempo perdido. Então, eu acho que, né, a gente, para quem não sabe, a gente começou recentemente uma editora que publica clássicos, a gente publicou Metamorfose, do Kafka, Memórias Póstumas, mas até quando a gente fala desses livros, Metamorfose hoje na apresentação, até o cara fala que você pode ligar aquilo com velhice, e você pode ligar aquilo com depressão, você pode ligar aquilo com o que você sente. Então, foi um livro que eu até fiquei emocionado de verdade, assim, que minha mãe leu e que se identificou de certa forma. E eu falei, putz, mãe, e ela não é uma grande, né, não costuma ler. Eu falei, putz, é o poder disso, né? Se isso aqui não conectar com você, só deixa de ser eu acho que quem manda se é um clássico ou não é a gente. Então, se tem só um crítico lá, esse livro é muito importante, tem que ler, não sei o quê, e ninguém mais se conecta com ele, acabou. E vai... E eu acho que, inclusive, as discussões identitárias hoje, sobre feminismo, sobre as discussões raciais, etc., vão destruir um monte de coisa que eram consideradas clássicos, com razão, e vão construir outras. Então, a gente acaba criando a nossa linha passada do que... Né, por exemplo, Castilho acabou de chegar, que é um autor de fantasia, que eu gosto muito. Tem toda uma discussão em torno do fantasismo hoje, que é um novo movimento
novo movimento não, mas um movimento que passou a se identificar agora, que trata do insólito brasileiro, narrativas fantásticas, e que começou a ressignificar, de certa forma, o passado, assim, né? Ressignificar um pouco. Pô, Machado de Assis tem coisas de fantasia, Claro, exato. e criar o próprio cânone. Então passa a aparecer Rainha do Ignoto, que é um livro de fantasia antigo, como um cânone que não era discutido, porque agora ele faz sentido, porque tem um movimento que embasa ele hoje. Então, não lembro sua pergunta, fiquei tergiversando, como tá ótimo. como a Dilma por aí. fazia. Não, porque aqui é freestyle, né? De manhã também era assim, era rap, então era freestyle mesmo. Eu acho que também a gente pode pensar assim, me ocorreu aqui, a gente pode perguntar para um amigo que gosta de ler, né? O que você está não lendo? Né? O que você está achando ruim? Me conta o que você está achando ruim e por quê, não é? Não existe obrigação, não pode ter obrigação. Se você tiver uma obrigação, deixa de ser bom ou não, né? Sei lá, eu acho, em geral é assim. Então, acho que realmente existe o vetusto clássico, né? Mas eu acho que os dois editores que estão aqui, isso é uma coisa que é uma questão que eu preciso falar, transformam com o seu trabalho, o seu talento, a literatura e a compreensão do objeto livro como algo lúdico. Bom, o Daniel, eu tenho razões emocionais para achar isso como consequência do trabalho dele, porque a editora Antofaz, que é uma das que ele é editor, é uma editora fundada pela minha família, com ele, né, com meu pai, que é editor com 79 anos, né, um cara que ama literatura, livros, e eles se encontraram para nosso prazer incomensurável. Então, é uma delícia, porque a quantidade de ideias que surgem em como transformar isso, clássicos, em algo bonito, palatável, um objeto, uma criação de um objeto de arte, etc. E o Gustavo, que só ontem eu pude reativar a minha assinatura na TAG, tem uma coisa incrível, que foi refazer a questão da assinatura de livros, e eu não fiz a curadoria, eu fiz o Inéditos. Depois eu vou fazer os dois, mas porque eu gosto da coisa dos inéditos também. É tão legal você ter a surpresa. E aí eu acho que vem um elemento que une essas duas concepções. Quer dizer, estou colocando aqui, acho que é assim. Quando você tem o inédito, ele é uma novidade por si só. Quando você tem um clássico visto de outra forma, com outra beleza, você também tem uma novidade, né? Porque se ele é um clássico porque ele é retilíneo, então assim, se o livro que é editado pela Antofágica vale a pena ser lido porque ele é diferente, trouxe uma novidade. O lance é esse. Se você traz uma novidade, é uma novidade por si só, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco também, né, aquele momento jabá, né? Assim, como é que é esse processo em cada uma das editoras? A gente faz isso com os artistas aqui, sobre como criar o personagem. Então, como chegar ao livro potencialmente correto é uma má palavra, mas é a que cabe aqui, né? Como chegar ao melhor livro possível para ser editado, para você e para você também. Começando agora pelo Gustavo. Bom, como eu falei antes, assim, a gente tem uma preocupação muito, 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 muito grande com o leitor. Desde o início da tag, assim, a gente teve muito claro para nós que o nosso foco não tem que ser nos nossos gostos pessoais, as nossas escolhas, tem que ser no que a gente sente que as pessoas querem, no que a gente sente que as pessoas estão gostando. 5 anos. E, ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo formas de se aproximar dos leitores, justamente porque essa é uma crítica muito frequente minha, que é, assim, escolhe 10 editoras tradicionais do mercado brasileiro ou mundial, escolhe os editores mais experientes e pede para eles citarem os livros que eles mais gostaram de ter publicado. E aí pergunta para eles assim, quem é que leu esses livros? Eles não sabem. Eles não têm ideia que tipo de leitor leu e o que os leitores acharam daqueles livros. Porque, historicamente, os editores não tiveram nem aí para os leitores. Eles não estão nem aí. E isso é cultural, até uma certa forma, me parece, pelo menos, uma certa arrogância, assim, de que eu não publico para o leitor, eu publico pela arte. Eu não vou mudar o que eu penso para agradar um leitor, não vou me submeter à vontade efêmera, não sei. Cara, tem uma coisa que é, assim, acreditar na arte, eu acho isso muito bonito, eu quero que isso continue acontecendo, mas também tem que pegar a Ilha do Tesouro, como faz o Lameira, e pensar, vou tornar esse livro mais irado possível,
e fazer com que as pessoas queiram pirar em cima desse livro e não, sim, vão entender que é um livro muito belo e tal. Não, tem que ser, vou repensar isso aqui de uma maneira que ninguém nunca repensou, pensando no leitor, pensando em quem vai consumir essa experiência. E a tag sempre foi muito isso, e para chegar lá, teve um contato muito próximo com o leitor desde o início, e daí quando a gente conseguiu desenvolver um aplicativo, aí sim que a gente começou a fazer pesquisa. Então hoje, bom, claro que tem muito tentativa e erro, tem vários livros que a gente acha que vão super bem e não vão tão bem assim. Mas a questão é, o livro não foi tão bem avaliado. Por quê? E daí a gente emerge em cada livro para entender, pô, um exemplo da Inéditos, então. Quando a gente começou a tag Inéditos, a gente tinha para nós que um romance policial clássico, assim, com acontece o crime, daí o detetive vai no legista, examina o corpo, coleta as provas, vai para o escritório e analisa e tal, e no final vai descobrir, a gente, não, romance policial tem tudo a ver. Só que aí a gente mandou um livro do Michael Connelly, que tem a pior nota entre os livros que a gente já mandou da tag Inédito. E a gente começou, porra, mas como pode? Michael Connelly vendeu 80 milhões de livros no mundo inteiro, o cara é uma unanimidade no romance policial, inspirou todos os novos escritores de livro policial. E aí a gente foi ler os comentários associados, ver as pesquisas, e o que a gente entendeu? Que eles queriam livros com muito mais dinamismo, eles queriam muito mais plot twist, eles queriam velocidade, eles queriam explosão. E, de fato, o livro do Connelly, ele é completamente linear, daí ele vai lá, analisa as provas, depois acontece alguma coisa... Não é ele vai livro policial no Brasil, né? É. Deve ser na Suíça, assim, né? Não acontece nada, né? Exatamente. Então a gente aprendeu, pô, esse tipo de livro policial não é o que vai agradar aos nossos clientes. Ah, Gustavo, então tu é contra esse tipo de livro policial? Claro que não, inclusive eu sou leitor, eu adoro livro policial. Mas, para a tag, para um clube do livro, para este clube do livro, não é o que funciona. Eu tenho que ter essa humildade de dizer, não é a minha vontade, não é o que eu acredito, é o que os leitores estão me dando de resposta. E a gente, então, se adapta muito ao que a gente vai sentindo, assim. Mas eu vejo assim, a tag, eu não vejo ela como uma, sei lá, minha concepção, eu não vejo como uma editora comercial, no sentido... e aqui eu estou dizendo um pouco pejorativo, no sentido como a gente vê, né? Ah, é comercial porque só pensa em vender e tal. Eu vejo assim, uma coisa... eu vejo mais como uma coisa da novidade, uma brincadeira e transformar no lúdico, assim. E você agora, Daniel? Deixa eu passar para você. Processo de criação, como chegar no livro, desde como escolher até um complexo de coisas. As pessoas não têm ideia do que é fazer um livro, escolher o texto, saber se ele está certo, ver uma tradução, a dedicação que vocês têm. Assim, é um mundo enorme de coisas, né? Acho que quando a gente criou a Antofágica, a gente colocou... Tem até um slide com várias referências que a gente tinha de fora, tinha a tag lá, como esse cuidado com o relacionamento com o leitor. E, de fato, eu acho que é uma linha tênue, porque eu concordo plenamente com o editor não colocar o seu gosto à frente do que seria bom, até empresariamente, até comercialmente, pensando enquanto negócio para o leitor. E isso acho que acontece recorrentemente e de editores que não colocam o leitor em primeiro lugar e depois também não sabem se o livro vendeu, se o livro não vendeu, não acompanham, não tem esse cuidado de... isso eu acho que é ponto crucial. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente edita clássicos, na Antofágica, por exemplo, a gente já tem algumas editoras colocadas no mercado. A gente tem a Martin Claret, que faz um trabalho de texto mais básico com uma capa comercial. A gente tem a LPM, que publica boas traduções, bem barato. A Companhia das Letras, que publica com um monte de aparatos e um texto ultra caprichado. E a gente, eu fiquei pensando, eu na livraria, às vezes eu queria indicar um desses livros para o cliente e eu não conseguia fazer ele se interessar pelo livro. Eu pegava as edições, dava na mão dele, ele não queria, ele olhava. Eu falei, mas o que falta? Assim? Eu acho que faltava um certo tesão de pegar esse livro e falar, caramba, eu preciso disso aqui, eu quero ter isso aqui é demais. Só que como fazer isso num texto estabelecido? Né? Porque, beleza, você pode fazer isso com um autor novo, vou ajudar, vou pensar num texto estabelecido. Então, ao mesmo tempo que eu quero colocar o leitor em primeiro lugar, eu vejo a Antofágica, o processo de editar na Antofágica, como quase um processo, não quero ser arrogante, mas com uma pitada artística, sabe, no editar. Então, não é arrogante. É o feedback que a gente tem, né? Porque a gente precisa colocar alguma coisa diferente. Para colocar uma coisa diferente que tem emoção,
o único ser né, o único lugar que possa vir essa emoção é de dentro da gente. Então vem de um, né, o Ilha do Tesouro, que o Jim, que está ali, escreveu a apresentação, inclusive. Bem-vindo, Jim. Ele foi um livro, para mim, extremamente emocional. Um livro que eu li quando era moleque, que eu lembro de ler. O Metamorfose, com o Lourenço, por exemplo, é um cara que eu tenho uma conexão quase paterna assim, com o Lourenço, de saber de que aquele livro toca ele. Então, o livro sai, acho que com uma força que, às vezes, o leitor não sabe conscientemente, mas essa força está ali. Ele percebe, eu acho. De um peso emocional de criação, sabe? E aí, ele percebe. Paralelo a isso, os textos extras também um pouco com isso, de chamar alguém para escrever um texto de apresentação que não seja um texto crítico, seja um texto emocional. Quero que você fale como esse livro te tocou e por que esse livro é importante para você. O carimbo, tudo, o cuidado. Quando a pessoa percebe um cuidado, né? Eu acho que... Mas esse texto antes, para mim, é muito importante. Foi uma ideia, inclusive, do Sérgio, que tem 79 anos, que você falou, que deu a ideia de falar, por que a gente não coloca um texto, né, de um influenciador, de alguém que está criando conteúdo no começo do livro? E para mim aquilo, né? Quando ele falou, eu falei, não. Você me contou isso. Eu falei, não, tá doido. Vai tá doido. Vai ter um monte de gente criticando, colocar gente que não é especialista no livro falando. Aí eu desliguei o telefone, assim, eu falei, caramba, eu virei o cara conservador. Que vergonha, né, Daniel? Quando que isso aconteceu? Que vergonha. E aí eu pensei, por que isso... E aí eu pensei, é o leitor na frente, sabe? É o leitor encarnado em uma pessoa ali, mostrando o sentimento, aí vem o texto... E no final vem para nem de longe querer ser anti-intelectual, porque acho que a produção acadêmica é extremamente importante para se aprofundar, mas eu acho que ela vem depois de uma primeira experiência com a leitura, sabe? Então, e foi um pouco assim, e a escolha do livro, só para responder pontualmente o que você perguntou, ela vem de uma análise sentimental, mas de uma análise muito pragmática comercial. O cenário de livros do Brasil não é uma coisa que venda, ninguém está tendo... Quer dizer, tem gente que está tendo lucros grandes, mas não é o caso de se publicar clássicos, né? Então, a gente tem que ser muito pragmático também. E a premissa da editora é levar esses livros para quem nunca quis ler esses livros. Então, a gente publicar o certo, óbvio... Né? A gente recebe até muitos pedidos de pessoas, você tinha que publicar livro que nunca foi publicado, que está esgotado, traduzir o 10º livro mais famoso do autor tal, que esse sim é o livro... Lado B, né? Que tem casos que eles estão certos, que o livro é demais. Mas eu acho que na trajetória da editora como marca eu já ouvi falar desse livro, mas eu nunca quis ler. Parece que essa edição aqui está me atraindo, sabe? Eu estou vendo esse thumbnail no Netflix, não, estou vendo esse thumbnail na Amazon, e, acho que eu vou clicar para dar uma chance, vou abrir esse livro, e aí a gente tenta conquistar ele. Se você fizer o óbvio, mas fizer de outra forma, né? O Metamorfose é bem óbvio, claro, né? Mas, enfim, eu lembro vocês discutindo internamente como iam chegar e qual era, e Metamorfose e tal, enfim, tem tantas edições, né? Agora, eu tenho sido espião, eu tenho duas relações emocionais aqui, além... com as duas editoras, com o teu trabalho e com a Antofágica. Antofágica, eu sou espião, né? Como eu tenho compulsão por comprar livros, né? Herdado, obviamente, do meu pai, e, obviamente, que não dá para ser a compulsão por leitura, né? Quer dizer, eu tento, mas não dá tempo, dá para você comprar 30 livros e ler 2, né? Mas tudo bem, vamos nessa, né? E agora eu estou num nível muito alto, porque os livros estão chegando fechados e eu ainda não estou abrindo, porque ainda estou vendo os outros. Então, tem assim, as várias pilhas de livros ainda no saco plástico e tudo mais. Só falta chegar as caixas e eu deixar nas caixas, né? Fora as compras repetidas. Mas o feedback com a Antofágica é que eu nunca chego numa livraria e digo que tenho relação. Eu falo assim, legal esse livro aqui, é bom isso aqui? Todos me dão o retorno do que você está falando. Por isso, o que você está dizendo não é nenhuma arrogância, pelo menos do ponto de vista do meu recorte, não é? Assim, de quem vai lá e vê, é um pouco enviesado, obviamente, mas eu faço essa experiência, né? Eu vou lá e digo, e é legal, e aí todos, aí me trato, claro, a gente acaba sendo bem tratado em livrarias, mas quando eu digo que tem uma relação, é da minha família, etc e tal, aí eles ficam assim, olha, que legal, aí me tratam assim, como quase uma celebridade ali, o que obviamente é uma bobagem, mas tem essa coisa, mas não é por mim, é pelo livro, é pelo resultado, então assim, não é nada arrogante, é exatamente isso, é mesmo isso. E em relação à tag, quando eu pergunto para a pessoa se ela é assinante, ela fala que não, eu pergunto por quê? Aí a pergunta é um pouquinho arrogante, né? Mas por quê?
Por que você não é? Porque é uma oportunidade. E você tem a possibilidade de ter, né, a curadoria e os novos. Então, eu acho que a gente precisa sempre tocar o leitor, assim. E eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Eu acho que a gente está como de tempo aí? Já bastante adiantado, produção? Que horas são? Eu deixei meu telefone? Não, então a gente ainda tem um tempinho, dá para a gente seguir. Vou fazer uma pergunta super óbvia. Como é que a literatura, não o trabalho de edição, mas primeiro a literatura chegou na vida de vocês e depois a edição? Se chegou a edição primeiro da literatura, muito pouco provável, vocês podem me contar. Mas já estou fazendo quase uma pergunta retórica, dizendo sim, foi primeiro a literatura. Eu imagino, né? A leitura ou a literatura como narrativa. Começando agora pelo Gustavo, depois eu passo para você. E desculpa pela pergunta óbvia, mas é que eu acho que é importante para nós trazer isso do ponto de vista do editor. Para mim, eu cresci numa família de leitores, então meus avós já liam muito e meu pai em casa tem uma biblioteca muito grande e ele era super doutrinador assim em relação a os filhos terem que ler, mas sempre não numa pegada chata. Isso que eu sempre admirei muito era sempre no exemplo, sabe? Ele, vamos ficar junto um pouquinho, vamos ler junto. E eu super pequenininho me lembro de ficar deitado no tapete da biblioteca dele em casa, que eu queria imitar ele, que ele estava lendo, eu tinha que ler também. E eu cresci muito com o exemplo da leitura e ele se dedicou muito a que eu lesse também, porque os livros da Ilha do Tesouro, eu li a edição que ele leu, que é da coleção da Abril, aquela capa dura e tal. E para mim me marcou muito na infância, por isso que eu falei que eu sou muito fã do livro. E ele me mostrou dizendo, esse livro eu amei, foi o primeiro livro de pirata que eu li, mas tu vai ter que saber o que é bombordo, shipboard e proa e não sei o quê. Nossa, daí ele me ensinava e a gente discutia piratas. E para mim aquilo era tudo muito divertido. E eu brincava com ele quando eu era muito pequeno. Quando eu for velho e quando tu for mais velho e te aposentar, a gente vai abrir uma livraria juntos. E eu brincava. Só que assim, foi ficando esquecido ao longo do tempo. Eu acabei não seguindo um curso letras ou alguma coisa nesse sentido. Fui para administração. Mas sempre segui lendo muito, mais literatura do que livros de negócio ou qualquer coisa assim. Sempre seguia com essa vontade de ler. E aí, quando a gente estava, eu e mais 2 amigos na faculdade, a gente começou a discutir ideias de negócio, eu falava para eles assim, eu gostaria muito de trabalhar com livros, mas, abrir uma livraria a gente não tem grana e nesse momento não é muito bom. Online também é foda, não sei se vai dar. Daí a gente começou, naquela época tinha a Wine, que é o clube de assinatura de vinhos, e o Have a Nice Beer, que era de cerveja, depois veio a ser comprado pela Wine, estavam bombando, assim, era o modelo de negócio do momento, assim, então a gente como estudantes de administração estávamos por dentro do novos modelos de negócio e nos Estados Unidos tinha aquele Dollar Shave Club que depois foi vendido por $1 bilhão, então a gente estava assim, esse é o modelo de negócio do momento. E eu lembrava do Círculo do Livro porque eu li muitos livros do Círculo do Livro, meu pai assinou durante muito tempo e eu tinha isso na minha casa quando eu morava com eles. E a gente falou, e quem sabe a gente resgata o Círculo do Livro, o conceito de clube de livro, mas de uma maneira moderna, porque o Círculo do Livro era focado em acesso. Claro, tinha preços bons, tinha edições exclusivas, mas era uma questão... Eles tinham 800 mil associados, porque simplesmente as pessoas não tinham como comprar na internet. Hoje em dia a gente pensou, hoje com 2 cliques tu compra um livro e entrega em qualquer lugar. O que a gente vai oferecer? E aí a gente decidiu, a gente vai oferecer experiência. E daí por isso que o Daniel falando que é quase arrogante falar na arte, em se preocupar com isso, mas a gente tem a mesma coisa, porque a nossa preocupação sempre foi o cuidado com os detalhes. O clichê do Walt Disney, de que a diferença é o detalhe, mas para nós sempre foi a mesma coisa, porque não dá para trabalhar Metamorfose do mesmo jeito que todo mundo já trabalhou. Eu tenho que fazer isso com alguém que é apaixonado e que vai passar essa paixão para as páginas, e é isso que os leitores vão sentir. E a gente viu muito isso na tag, porque a gente começou em 3 e que a gente fazia tudo que era possível. A gente montava os kits, entregava os kits, atendia cliente, emitia nota fiscal, mas tudo que a gente fazia tinha que ter um detalhe. Eu me lembro assim que quando a gente começou... Hoje, Gustavo? 50 mil associados e 100 funcionários. 100 funcionários? Cara. Muita dor de cabeça.
Teve algum livro que você publicou que tinha uma pegada mais emocional para você, assim, que você mandou na caixa, ou que você ficou mais atencioso aos comentários porque era um livro que tinha te tocado? Eu acho que teve alguns, assim, pegando pergunta de surpresa. Eu me lembro quando a gente mandou Patrimônio, do Philip Roth, que para mim era um livro que... Porque era uma questão muito forte dele com o pai dele, e para mim a tag, a literatura é muito forte minha com meu pai, e o meu pai é super fã do Philip Roth, assim, leu todos os livros dele e tal. Para mim era uma questão muito assim, esse é um livro que tem que ir bem, é um livro que tem que dar certo, e que sempre me pegou bastante, assim. Tenho que pensar um pouquinho mais quais outros, com mais carga emocional. E ele recebe as caixinhas, ele fica opinando? Ele é revisor da tag até hoje. Ele sempre fala, eu tenho o maior passivo trabalhista possível. Quando eu entrar com processo, tu tá fudido. É que ele, obviamente, não recebe nada. E assim, quando a gente começou, a gente não tinha nem grana para contratar revisor. Então eu escrevia a revista e meu pai corrigia. E para ele era assim, ele fala para todo mundo, ele mostra a revista assim, eu sou revisor. E, assim, e até hoje ele faz questão de revisar. E teve uma revista na história que ele não revisou, porque ele estava de férias. E para ele é uma falha na história dele, assim, de não ter conseguido revisar uma revista. Porque ele é muito, assim, focado. A pior revista. Essa não foi boa. Obviamente. E para você, essa questão, a entrada na literatura e na edição, que são conceitos diferentes, ou bastante diferentes. Eu acho que eu até tenho esse desapego com o livro como cânone e sacralizado, porque eu não tive uma relação muito... Né, não tinha uma família leitora. Li, sim, li Harry Potter, fiquei empolgado, ficava lá no Mirk conversando sobre Harry Potter a madrugada inteira, Senhor dos Anéis, mas era uma coisa ocasional. Eu jogava muito mais videogame do que lia, fazia muito mais outras coisas, eu jogava muito mais taco na rua do que... Então, acabou que a livraria foi uma coisa que apareceu como estágio para pagar a faculdade, e eu fui parar lá. E lá, legal, sim, eu vi os livreiros que eram apaixonados. O que você estudava? História. E aí, os livreiros apaixonados que me passaram um pouco desse... Mas, e até por isso eu acho que a gente está no momento de editoras e de empresas ligadas a livro, e aqui dá vontade de gritar assim, que a gente tem que pensar no que a gente é, né? Acho que o Gustavo com a tag é um case brilhante, e ao mesmo tempo eu brinco que é angustiante um pouco da editora. É incrível quando a tag quer comprar um livro, porque aí se você vende 26 mil livros, 27 mil livros. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, caramba, a editora também devia ter esse potencial para chegar no leitor, né? Chegar no ponto final. Então, acho que a gente... E ele consegue isso pela experiência, né? A pessoa não está se importando, claro, está se importando, vai dar a nota tanto com o livro que vai vir, mas está se importando com aquela experiência de receber o livro, de ter a revista, de ter esse entorno. Então, como que a gente transforma a produção de livros, que é um produto, se desapega um pouco desse produto e pensa no maior, né? Qual que é a experiência que a gente pode passar para as pessoas, né? Eu acho que a gente está nesse momento crucial de mudança e talvez o Gustavo, por ter, né, feito outra faculdade, entrado no livro por uma paixão, mas não vindo, né? Muito, você pega a maioria dos editores filho de editor, filho de jornalista, filho de não sei o quê, herdeiro de não sei o quê. Então, acho que até eu fico em dúvida se a mudança não vai vir até de fora, sabe? De quem não está nesse mercado e chegar mudando um pouco e tal. Quer dizer, ele leu um pouco sobre administração, o suficiente para fazer um bom negócio. e eu acho que tem uma coisa também, que é o seguinte, sobre essa questão da paixão, né, pelo um certo fetiche, pelo objeto, o livro, mas eu não sei, eu faço um exercício, eu entro numa livraria e classifico assim, só por uma brincadeira para mim, que é irreal, né? Eu olho e falo assim, esse foi feito com amor, esse não foi, esse não foi. Claro que não quer dizer isso na maior parte das vezes, mas algumas vezes a gente consegue perceber, não necessariamente pelo conteúdo, mas pela forma com que se dá. Claro que tem a questão comercial e etc. Então, mas eu acho que é um mercado que talvez as falhas que tenham sido cometidas tenham sido exatamente por amor demais, né, por paixão demais, e aí alguns excessos, porque a questão comercial é crucial, especialmente no mercado, que é difícil comercialmente. Só um elemento importante, antes de eu passar para vocês terminarem, do ponto de vista do direito autoral, que é a minha área, a gente diz que um clássico, ou disse que o clássico é o livro que está em domínio público.
Quer dizer, não é necessariamente um livro que alcançou um determinado público, um determinado, vamos dizer, categoria, mal dizendo, né? ou prestígio, né? Todas essas palavras inadequadas, né? Mas não que eu esteja de acordo, só do ponto de vista técnico do direito autoral, do direito de autor, um clássico é aquele que você pode publicar porque ele está em domínio público, o que obviamente é mais um equívoco do direito de autor, entre vários outros, né? Terminológicos, semânticos e tal. Eu queria que vocês, não sei, fizessem assim uma apreciação final sobre, para o nosso público, sobretudo que vai nos assistir também posteriormente, um chamado para a leitura, assim, um apelo para a leitura. Como vocês convenceriam o público de vocês, independente do objeto, o livro, de virem para a leitura? Eu acho que a gente pode terminar assim. Eu sei que é meio batata quente. Não, mas eu acho que tem uma coisa que eu realmente acredito que as pessoas não devem, mas acho que é um bom sentimento você rumar por uma autoconsciência, no sentido até de quem você é e do que você quer ser. E eu acho que, para você rumar nisso, você tem que mirar em algum lugar, né? Então, você vai mirar, putz, eu vou pensar um pouco mais nisso, vou mergulhar para dentro de mim nesse sentido, vou tentar entender. E eu acho que, a partir do momento que você seta um caminho, a leitura pode ser a sua base para você chegar lá, sabe? Pode ser não uma base de embasar, mas eu acho que até o seu clássico, que pode ser... eu falei que eu jogava mais videogame do que lia, mas, por exemplo, minha grande experiência emotiva é de jogar videogame com a minha mãe. E a gente jogava, por exemplo, Ilha dos Macacos, que era um jogo que eu adorava, e a gente jogava junto, sentado um do outro, tentando descobrir que... Para mim, aquilo é um grande clássico da minha vida e do videogame, sabe? De fato, é um clássico dos videogames, mudou a história dos videogames, porque tem uma importância de informe, etc. Mas, para mim, aquilo tem uma importância muito maior do que outros jogos que podem ser... Então, eu acho que... E aí, por exemplo, um movimento de autoconsciência é eu entender a minha relação com a minha mãe, igual você está falando do seu pai. E eu acho que isso passa por eu revisitar isso. Acho que até o Ilha do Tesouro passa por isso. Então, eu acho que você achar um objetivo de pensar em você mesmo e até você pensar em você mesmo para pensar o mundo, né? Para pensar como melhorar o mundo, como fazer o bem para tudo. Eu acho que passa por você revisitar sentimentos que os clássicos podem te aflorar, sabe? Deixa eu aproveitar para emendar uma coisa para você falar e ele vai. Eu sei que eu passei o tempo. Eu tenho para mim que, se a gente puder capturar o leitor, especialmente jovem, quase por qualquer via, é bom. Eu acho que tem que deixar ele livre. Livre. Quanto mais livre, melhor para ele chegar lá. Sabe, quando você fica tentando empurrar o livro para alguém, a pessoa não vai querer. Tem que deixar ali o livro e mostrar que aquilo faz sentido dentro de uma... O meu filho pequenininho, ele lê Capitão Cueca, ele adora Capitão Cueca. Ontem leu um Capitão Cueca inteiro aqui, comprou 2, porque ele disse, você está demorando aqui, eu vou comprar logo 2, porque assim eu já vou lendo e depois leio o outro e tal. Tá lindo. Eu é que devia ler o Capitão Cueca. Eu é que sou quem está errado sou eu de não ler o Capitão Cueca. E ele gosta de futebol, então ele tem um monte de livros sobre futebol, né, e tal. E para você, faz esse apelo. Eu, olhando assim mais para o nosso lado do balcão, então nós como produtores de livros e o mercado editorial como um todo, acho que relacionando até com o que vocês estavam falando antes, até veio da administração, será que isso tem a ver? Eu acho que sim, eu gosto muito de uma frase que o Gerson, da Planeta, tem, que ele fala assim, o romance, a filosofia e a poesia tem que estar nas prateleiras, nós temos que discutir negócios. E eu gosto muito dessa maneira de encarar, porque muito dessa forma que a gente está criticando aqui de encarar a literatura como algo que se dê valer, senão vai ser estúpido, porque não... Esse tipo de postura, para mim, é muito por parte de pessoas que se recusam a encarar o mercado como uma indústria, o livro como um produto, e que se recusam a olhar para a própria empresa como uma empresa e não como, eu produzo arte. Duvido que tenham lido tanto quanto alardeiam. Duvido. Né? Quando o cara vem com essa, fala assim, e sobre o Dostoiévski, o que você me diria entre as melhores obras, né? Com certeza, eu acho que primeiro reconhecer isso é fundamental e tentar trazer uma abordagem diferente, porque a primeira coisa que todas as pessoas de editora com quem eu falei, quando a gente queria abrir o clube, ou quando já tinha aberto, era, Clube do Livro já morreu. Isso aí já era. E, beleza, de fato, teve um nos anos que acabou, mas
já morreu e já era, e daí tu tá fazendo o quê, sabe? E eu acho que eu sempre advogo pela profissionalização do mercado. E um exemplo, o Daniel foi fazer uma palestra em Porto Alegre, e daí, pô, editor de clássicos, de que ele vai falar? Clássicos? Não, ele falou de branding. Por que um editor de clássicos falou de branding? Porque é isso que ele está fazendo. É por isso que a Antofágica está vendendo muito mais do que editoras tradicionais com os mesmos livros. Porque ele pensa negócio, ele pensa no negócio dele, que é o livro. Mas parte do negócio, Gustavo, você está falando isso porque é de administração. Não é. Assim como o Daniel não é de administração e assim como o Marcos da Sextante de Engenharia, mas são pessoas que estão pensando o negócio, o livro, e encarando a sua empresa como negócio. Para mim é isso que falta, assim. De bermuda e camiseta, porque Com é legal. certeza. Meninos, vão ter que acabar, infelizmente, porque eu já estou atropelando o tempo e a gente tem uma próxima mesa sobre Shakespeare, mas não será uma mesa pesada, com meu querido Zé Roberto Castro Neves, que já chegou e eu já estou vendo ele ali, com o Tiago Lacerda, que também já está na casa assistindo alguma coisa em algum lugar. Convido vocês a ficarem aqui. Meninos, vamos fazer uma entrevista rápida ali de 3 minutos no backdrop. E aí depois eu vou levar vocês lá na sala dos autores. Muito obrigado pelo convite volta. aí. Obrigado vocês, foi uma honra. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniel.